Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso novo podcast A Hora da Ação, apresentado aqui semanalmente por mim, o locutor Leonardo Lopes, diretamente para a sua Web Rádio CBR e também o canal no YouTube A Hora da Ação, ok? Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Então começamos aqui mais esse podcast. Como vimos nos temas anteriores, nos últimos episódios, tratamos de 3 semanas, as últimas 3 semanas, o tema autorresponsabilidade. Entendemos profundamente o que é o conceito de autorresponsabilidade, a importância em casos reais em que a autorresponsabilidade foi crucial para a vida de diversas pessoas. E no podcast da semana passada vimos de fato como implantar este conceito de autorresponsabilidade em nossa vida. Aprendemos as 3 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Caso você tenha alguma dúvida sobre alguma dessas 6 leis que foram abordadas aqui no nosso último podcast, pode deixar seus comentários se você estiver assistindo através do YouTube ou através de reprises da nossa Web Rádio CBR. Pode deixar lá o seu comentário também na nossa fanpage do Facebook. E assim a gente poderá dar continuidade e te mostrar melhor como aplicar esse conceito na sua vida. Bem, portanto, nesse programa de hoje será incrível. No programa de hoje iremos dar início a uma série de conteúdos importantíssimos que iremos dar prosseguimento a contextos mentais. O que será abordado nesses nossos próximos programas? Bem, como já falei, nos últimos podcasts abordamos o tema de autorresponsabilidade. E hoje iremos começar a refletir outros conceitos da nossa vida. Iremos, de fato, entender por que conceitos de autorresponsabilidade, por que conceitos que até mesmo nós já sabemos não conseguimos implantar. Onde está a dificuldade? Iremos pensar, sentir, refletir como nossa mente se programa para que isso aconteça na nossa vida. Sim, nos próximos podcasts iremos abordar um tema bombástico, um tema importantíssimo para a nossa vida. O tema será reprogramação mental. Trarei aqui dicas importantíssimas e valiosas de conceitos retirados de reprogramação mental. Sim, de PNL, programação neurolinguística. Você já deve estar percebendo como nossos próximos programas serão sensacionais. Eu estarei aqui realmente temas revolucionadores e que completamente irão se associar aos nossos podcasts anteriores de autorresponsabilidade e todos nós desde o nosso primeiro episódio. Pois aqui, a partir de agora, iniciarei uma nova fase, uma nova era de nossos episódios. Agora irei começar a mostrar como aplicar esse conceito e como quebrar certas crenças que nós tanto falamos nos programas anteriores. Como de fato poderemos mudar nossas crenças. Como de fato poderemos implantar desejos e atitudes que nós queremos para a nossa vida. Isso tudo só será permitido e só será possível através de técnicas de reprogramação neurolinguística. É uma ciência, sim, é uma ciência. Se você não conhece ainda, existe a ciência da reprogramação neurolinguística. Existem estudiosos dessa área, livros dessa área. Então não é um conceito puramente motivacional, mas é muito mais além que motivacional. São conceitos comprovados, conceitos baseados em ciência. Sim, agora a partir desse momento, a partir desse programa, trarei, como já até trouxe outros programas, mas irei me aprofundar mais em ciência, mais em conceitos comprovados, em conceitos reais que você poderá aplicar na sua vida. Estamos caminhando para uma nova era aqui no programa A Hora da Ação. De fato, a partir desse momento, você irá compreender como poderá, de fato, implantar cada um desses temas em sua vida. Como eu busco implantar em minha vida, como um vencedor precisa lutar constantemente para implantar isso em sua vida. E quando eu digo aqui vencedor, não estou dizendo uma pessoa que nunca se frustra, uma pessoa que nunca fica triste, uma pessoa que nunca sofre. Não é isso que eu estou dizendo. Na nossa vida nós passamos sim por dificuldades, nós passamos sim por barreiras que surgem emocionais, barreiras físicas, diversas formas de dificuldades vêm constantemente na nossa vida. Isso é um fato, isso não pode ser mudado. Mas como eu já falei e volto aqui a repetir, a abordagem como nós
fazemos dessas dificuldades, dessas situações, está completamente associado ao nosso controle. Nós podemos ter o controle disso. E como nós vamos ter o controle disso? É exatamente nesse ponto. E a partir desse ponto que iremos trabalhar. E começando aqui o nosso podcast, irei ler um texto. O texto chama-se Para Sentir e Refletir, de adaptação de Paulo Vieira, inserido dentro do livro Autoresponsabilidade, também do autor e coach Paulo Vieira. Para sentir e refletir. Possuir os recursos financeiros coerentes com as tuas atitudes, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas internas. Teu ambiente de trabalho é aquele que elegeiste espontaneamente para a tua realização. Teus colegas e amigos são as almas que atraístes, com a tua própria afinidade, habilidade e debilidade. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Deus te deu o livre-arbítrio e tu escolhes, recolhes, eleges, atrai, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que se rodeia a existência. Cuida das palavras que saem da tua boca, elas têm poder de vida e de morte, elas têm poder de bênção e maldição. Teu corpo clama, teus ombros pedem, tua coluna ereta ou não é eloquente. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, suas fontes de atração e repulsão na tua jornada e vivência. Não reclame nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observe. A mudança está nas tuas mãos. Reprograme tua meta, reprograme tua mente. Busque o bem e viverás melhor. Busque a Deus e te conhecerás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Esse texto é impactante, é um texto realmente muito abridor, muito revolucionador, quebrando muitas crenças. Acredito que quando você ouviu este texto, muitas coisas vêm na sua mente, muitas associações à autorresponsabilidade, você com certeza lembrou nesse momento. E acredite, tenha certeza que de fato ter responsabilidade é ser o timoneiro de nossa vida. Conseguir implantar o conceito de autorresponsabilidade significa ter o controle absoluto sobre nossa mente, saber como iremos nos portar mediante qualquer tipo de situação. Uma frase de John Ronde define exatamente esse contexto. A frase é a seguinte: não permita que o que você não pode fazer interfira no que você pode fazer. Pois muitas vezes ficamos presos a situações que nós não podemos fazer, a dificuldades e a diversos obstáculos, diversas coisas que não podemos realizar, mas não nos percebemos que temos várias coisas bem ao nosso alcance, bem simples de nós alcançarmos. Então, vamos buscar, examinar e encontrar aquilo que de fato nós podemos realizar e não ficar preso ao que não podemos realizar. Mas atenção, é muito importante frisar e não confundir a autorresponsabilidade e o autocontrole com o contexto de você julgar as pessoas, com o contexto de você querer mudar a essência das outras pessoas, de querer controlar outras pessoas que não são necessariamente aquilo que está impedindo a sua vida. Muitas vezes confundimos em controlar a nossa vida com controlar as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes fazemos confusão nesses dois conceitos. Autorresponsabilidade significa autocontrole, não controle de terceiros. Então vamos ler aqui mais um texto importantíssimo. Precisamos sim mudar a minha existência, mas não mudar as pessoas. Algumas pessoas pseudo-autorresponsáveis acham que devem ou precisam mudar as pessoas para que suas vidas sejam produtivas e prósperas como elas esperam. Entretanto, o autorresponsável se basta nas suas escolhas, nas suas decisões e na sua fé no Criador, e dessa maneira faz bom uso do livre-arbítrio dado por Deus. Então, perceba que não é preciso mudar as outras pessoas, mas só necessariamente a nós mesmos. As pessoas realmente prósperas sabem por experiência própria que não é produtivo nem frutífero tentar mudar quem está à sua volta. Elas sabem que seria um ato de arrogância e prepotência sair por aí como um sábio do mundo, querendo que as pessoas sejam diferentes, impelindo, coagindo, impondo, até mesmo persuadindo as pessoas para que sejam aquilo que eles, sábios, entre aspas, do mundo, entendem como certo. As pessoas autorresponsáveis sabem que ao médio e longo prazo, os resultados de tentar mudar as pessoas e fazê-las atender suas expectativas, fazê-las agir como querem que elas jazam, será resultados normalmente desastrosos. Essa é a verdade.
Antes de tentar mudar alguém, devo mudar a mim mesmo. Se não consigo mudar a mim, por que conseguiria mudar outras pessoas? Precisamos refletir essa frase. Porque muitas pessoas, inclusive familiares, pais, enfim, tentam fazer que situações sejam mudadas, mas na verdade estão querendo fazer que pessoas sejam mudadas. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos mudar nós mesmos e não mudar outras pessoas. Mas a partir da nossa mudança de comportamento, as situações, inclusive outras pessoas também se mudarão, mas não necessariamente nós estaremos mudando. Mas as consequências das nossas mudanças também vão trazer mudanças em outras pessoas. Não necessariamente estaremos induzindo, não necessariamente estaremos forçando outras pessoas a outras situações. Não, mas as nossas atitudes terão consequências. Assim como as atitudes negativas têm consequências negativas, as atitudes positivas têm consequências positivas. Afeta o comportamento de outras pessoas. Não necessariamente você estará obrigando, mas apenas abrindo a mente de outras pessoas apenas com seus próprios comportamentos, com suas próprias palavras. Isso é muito importante se entender. Porque muitas vezes nós gostamos e gostaríamos de mudar a mente e o caráter dos políticos, porque dizemos que são corruptos, muitas vezes são administrativamente incompetentes, mas entretanto, por incompetência emocional de nós mesmos, não olhar para si próprio, porque isso não percebemos que os políticos são nada mais diferentes da população, ou seja, de nós mesmos. Sim, os políticos em geral são reflexos da nossa própria sociedade. Nós, como sociedade, muitas vezes somos corruptos, independente de ser político ou não. Então a política nada mais é um reflexo dessa nossa sociedade, pois os políticos são sim brasileiros comuns, não são extraterrestres, não são nada de outro mundo, são pessoas comuns que, por ter aquele cargo, entre aspas, um poder, eles aplicam os seus ideais negativos lá e fazem esses designs. Mas muitas outras pessoas que não estão lá, se estivessem lá, fariam as mesmas coisas e às vezes até pior. Isso percebemos porque sai um, entra outro, continua praticamente a mesma coisa, como a maioria da população diz. Por quê? Porque a sociedade em si, grande parte, é corrupta. Então o erro não está somente naquela meia dúzia, naquela parte da sociedade que está lá na política. Não. Até a grande parte, não é só meia dúzia, é grande quantidade, mas mesmo assim, não chega se fazermos uma comparação, não chega a ser meia dúzia da população, porque a população brasileira é gigantesca e o número de políticos não chega nem a uma parte pequena da população. A população em si é muito maior que a parte política, mas sai um, entra outro, continua às vezes a mesma situação. Por quê? Os ideais da sociedade, os ideais das pessoas que entram lá são os mesmos. Então, aí está a diferença. Nós julgamos muitas vezes outras pessoas e nós não julgamos a nós mesmos. Em pequenos atos diários, nós praticamos corrupção. Então, precisamos estar conscientes disso, que aquilo que acontece no Brasil não é só consequência de uma parte da população, mas consequência da sociedade em geral. Porque vemos que muitas pessoas, né, têm sucesso independente do governo e outras não. A diferença está onde? Na própria pessoa. E não no governo, não nas circunstâncias. Muitas pessoas em mesmas circunstâncias, como já falei em outros podcasts, conquistam resultados diferentes e outras não. Por quê? Porque as diferenças não estão nas circunstâncias, mas sim nas atitudes perante as mesmas circunstâncias. Aí está a chave para alcançar diversos objetivos. Sendo assim, eu te convido aqui a ser diferente. Antes de querer ou exigir que os outros mudem, mude a si mesmo, mude sua forma de pensar, de sentir. Tudo ao seu redor vai mudar, como se fosse um passe de mágica. Tudo ao seu redor vai se adequar coerentemente com essa nova pessoa que vai surgir. E essa nova pessoa nada mais é que você. E outro alerta que trago aqui para você é a questão de confrontar a si e aos outros com a verdade. É um tema muito perigoso também. Pois muitas vezes, quando nós confrontamos com a verdade, falando com outras pessoas, nós nos achamos melhores ou superiores a essas. Mas precisamos ter atenção, apenas confrontar com a verdade. E não nos acharmos superiores ou algo do tipo. Pois nem sempre nós não somos o autor da verdade. É essa a situação. Nós não
não somos possuidores da verdade. Por mais que acreditamos que seja verdade, temos que ter muito cuidado ao confrontar os outros, mostrando verdade. Sim, é importante nós orientarmos as pessoas, darmos feedback, sim, é importante, mas com muita atenção, pois nós não somos, repito de novo, nós não somos possuidores da verdade. E Jesus, que é a minha grande inspiração, o maior de todos os líderes, o maior de todos os empreendedores, o mestre dos mestres, ele de fato era completamente autorresponsável, pois ele não criticava, não reclamava, não buscava culpados, não se fazia de vítima e de modo algum julgava as pessoas. Entretanto, ele confrontava as pessoas em situações com a verdade. Mas veja bem, é preciso ter realmente muita consciência do que estamos fazendo, pois nós não somos nem de longe como Jesus. Ele era completamente verdadeiro e não fugia, nem se calava diante do que era verdade. Ele não se privou de expulsar os vendilhões do tempo. Ele não se calou diante dos hipócritas fugindo da ira vingadora. Ele não se calou diante de seus discípulos quando, ao invés de orar e vigiar, eles foram dormir. Os mesmos servem para nós que buscamos a autorresponsabilidade. Devemos nos alegrar com a verdade, mesmo que ela doa a alguém ou mesmo que ela doa a nós mesmos. O autorresponsável sabe a importância da verdade ao elogiar um bom comportamento e resultado, como também ao confrontar alguém com seu comportamento e atitudes inadequados. Entretanto, devemos sim estar atentos, pois nós não somos como Jesus em sabedoria e santidade. Por isso, retomo aqui e repito novamente, muito cuidado e discernimento ao confrontar alguém. E sobretudo, antes de confrontar quem quer que seja, você deve ser um perito em confrontar a si mesmo com a verdade. Antes de nós nos confrontar a outras pessoas, devemos verificar a nós mesmos, ou seja, nos confrontarmos e reconfrontarmos a partir daquele ponto que nós pretendemos falar com outra pessoa, analisar se realmente estamos corretos sobre aquela posição. Mesmo assim, não teremos como ter a 100% certeza, mas precisamos sempre constantemente estar buscando chegar à verdade. E existe uma máxima, assim, posso dizer, no jornalismo, que para algo ser tomado como verdade, é preciso buscar, o jornalista, 3 fontes diferentes. Mesmo assim, não é segurança de ser verdade, não é? Não podemos garantir que é verdade, mas nós chegaremos mais próximo da verdade se encontrarmos 3 fontes sobre aquele assunto, e fontes desconectadas uma da outra, sem interesses daquela situação. Mas mesmo assim, nós não poderemos ter a certeza da verdade, mas nos aproximaremos mais da verdade. Mas então, esse alerta que eu deixo aqui para você é o seguinte: muitas vezes nós tomamos coisas como verdade e nós achamos superiores a outros indivíduos, a outras pessoas, porque acreditamos que aquela é a verdade, e sendo aquela verdade é absoluta, e tudo o resto é mentira, e tudo o resto é incorreto. Então, vamos refletir um pouquinho sobre nossas crenças, sobre nossas verdades, pois aí está muitas vezes a chave de não conseguirmos aplicar esses conceitos. E agora iremos partir para a reprogramação mental, para de fato entender como podemos aplicar esse conceito da autorresponsabilidade na nossa vida. Por isso, retomei esse contexto da autorresponsabilidade, porque é muito importante para continuar e ingressar de fato no contexto de programação neurolinguística. Agora, para começar esse nosso tema de reprogramação mental, preciso fazer aqui um questionamento sério com você. Você de fato está disposto a vencer crenças que estão te limitando? Você de fato está disposto a aplicar esses conceitos na sua vida? Está disposto a construir algo novo na sua vida? Se sim, vamos em frente. Então, o que é mais importante? Como poderemos ir a fundo para entendermos a reprogramação mental? Precisamos, claro, de tratar o principal. Onde está a reprogramação mental? Na mente. Onde está a nossa mente? Está no nosso cérebro. Então precisamos começar por aí, entendendo como funciona a nossa mente, porque como iremos buscar reprogramar nossa mente, eliminar coisas negativas, se nós não entendemos como funciona a nossa mente? Precisamos entender primeiro como funciona a nossa mente, para podermos direcioná-la e termos o controle dela, para assim, como aquilo que eu falei, poder de fato nos controlar mediante diversas situações. Sim, como nós vamos poder
ter o autocontrole, independente da situação, se nós não entendemos como a nossa mente em si funciona. Então isso é importante entender. E como funciona a nossa mente? É preciso ser médico para entender? Não é preciso ser médico. Não irei aqui trazer remédios, não irei aqui trazer tratamentos químicos, não. Iremos apenas abordar profundamente o que significa a mente em seu contexto de pensamentos. Sim, a mente é o quê? Na verdade, a nossa mente humana pode ser dividida em 3 partes. Preciso falar isso para que você consiga compreender. Temos a mente consciente, a parte da nossa mente que é o inconsciente e o subconsciente. Com certeza vocês já ouviram falar muito esses termos, consciente, inconsciente e subconsciente. Sabe de fato o que significa cada uma dessas nossas mentes? São 3 mentes que nós temos? Não são 3 mentes que nós temos. Apenas partes em nossa mente que são divididas nessas 3 partes, ok? São apenas partes, não temos mais de uma mente, nós só temos uma mente. Mas essa mente é dividida em partes, ok? Vamos compreender o primeiro princípio, que é o consciente. O que é o consciente? Você já deve estar imaginando o que seja, na verdade. O consciente é a mente em estado de alerta, quando funciona em estado beta, ou seja, há 25 ciclos cerebrais. É a mente que escolhe e julga. A mente consciente está constantemente escolhendo e dando nome às coisas. Quer um exemplo? Por exemplo, isso é certo, isso é errado ou errado para quem? Assim se questiona, né? Isso é branco, isso é preto, isso é doce, isso é amargo, isso é bonito, isso é feio. Bonito e feio para quem? São questionamentos que nós fazemos com o nosso lado consciente, não é verdade? Com isso, queremos demonstrar que os critérios adotados pela mente consciente são totalmente pessoais em alguns casos, em outros são padrões pré-estabelecidos. Quando nós questionamos isso, é certo, é errado, é branco, é preto, é doce, é amargo, nós estamos nada mais buscando em nossa mente padrões que nós acreditamos como verdade, padrões que nós reconhecemos que aquilo é isso ou aquilo é isso. Botamos ou em nossa mente e optamos por uma de acordo com nossos princípios. Isso são vários princípios, desde princípios de crença até princípios de conhecimentos científicos, em todas as nossas experiências. Aqui o nosso cérebro dá uma vasculhada, como nós falamos, isso é isso ou isso. Nosso cérebro dá uma rápida vasculhada em nossos pensamentos, em nossos arquivos, entre aspas, né, que estão em nosso cérebro, e busca encontrar a resposta para aquilo, para aquela pergunta. Não é verdade? Quando nós questionamos algo, nosso cérebro varre até encontrar a solução. E se não encontrar, nós vamos tentar buscar uma solução, tentar aproximar alguma verdade que nós temos em nossa mente para poder responder essa pergunta, não é? Concorda com isso? Então, vamos resumir. A única função da mente consciente é fazer escolhas pautadas nos nossos padrões de valores ou padrões de pensamentos. Essa é a verdade. Agora, entendendo o consciente, né, que é basicamente as nossas decisões, né, vamos entender como essas nossas decisões são tomadas, né, como esses padrões são formados em nossa mente. Bem, aí vem o papel do inconsciente. O que é inconsciente? É o seu grande arquivo de memórias. Lembra como eu falei que você busca padrões lá dentro da sua mente, arquivos, né, entre aspas, né, que vão validar aquilo verdadeiro como falso? Pois bem, esse é o seu grande arquivo de memórias, nada mais é que o seu inconsciente. Tudo que aconteceu, o que está acontecendo e que vai acontecer durante a imortalidade da existência foi gravado no inconsciente. Ou seja, as coisas que aconteceram dentro da sua vida, que estão acontecendo, que vão ainda acontecer, vão ficar gravadas em sua mente inconsciente, mesmo que você conscientemente, né, você não lembre dessas coisas, mas estão lá, no seu inconsciente. Todas as experiências de vida que você teve podem ter ficado gravadas no seu inconsciente de forma positiva ou negativa. É fato, elas ficam gravadas, mas não da mesma forma. Algumas de forma positiva e algumas de forma negativa. Aí surge as crenças, aí surge o conceito de crenças limitantes. Por exemplo, uma determinada pessoa sofre um acidente de automóvel há alguns anos atrás. Esse acidente fica registrado no seu arquivo de memória, certo? E como uma experiência traumática, ela nunca mais dirigiu. Por outro lado, se este mesmo fato fica registrado em seu arquivo de memória como uma lição para que ela dirija com mais atenção, com certeza ela continuará dirigindo, porém com muito mais cuidado. Perceba aqui a diferença de como tomamos um fato para a nossa mente, ou como abordamos uma mesma situação. Uma mesma pessoa que sofreu um acidente abordou, nesse exemplo, de formas diferentes e teve resultados diferentes na sua vida. Resumindo, a única função da mente inconsciente é registrar todas as nossas experiências de vida em suas diferentes dimensões. Cada um terá uma dimensão diferente. Por quê?
cada pessoa vê uma certa situação de forma diferente? Aí está a resposta. A resposta de como uma pessoa vê uma coisa de uma forma e outra vê de outra maneira está no inconsciente. Em como nossos arquivos cerebrais estão validando aquilo daquela forma. A resposta está em diversos contextos, diversas experiências que estão contidas em nosso inconsciente. Por isso uma pessoa tem visão de casamento diferente de outra. Uma pessoa tem visão de amizade diferente de outra, né? Uma pessoa tem visão diferente de família de outra pessoa. Por quê? Porque esses arquivos cerebrais, essas experiências de vida, tudo aquilo que veio na sua mente e entrou, e ela recebeu de uma forma diferente de outras pessoas. Porque muitas vezes o contexto que ela viveu foi diferente, e às vezes até o contexto é o mesmo, né? Mas ela abordou e ela recebeu aquilo na sua mente de forma diferente. E como resposta, consequentemente, foi diferente da outra pessoa. E as consequências também serão diferentes. Então, o inconsciente está tudo aquilo que nós tomamos no consciente. Então, o inconsciente é muito importante para nossas decisões no consciente. E nós, obviamente, não percebemos, mas estão lá no nosso inconsciente fazendo que nossas atitudes sejam tomadas. E agora, o que vem a ser o subconsciente? Falamos do consciente, do inconsciente e o subconsciente. Qual é o papel do subconsciente? Se o consciente é tomar decisões, o inconsciente é validar antes de tomar essas decisões, o que vem a ser o subconsciente? O subconsciente é a parte do corpo mental responsável pela interiorização das crenças ou padrões de pensamento. É o subconsciente que responde e reflete no plano físico aquilo que você acredita interiormente, manifestando a vibração de seus pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, desejáveis ou indesejáveis. Ou seja, o subconsciente irá fazer essa conexão. Irá conectar o inconsciente ao consciente. Irá fazer que, de fato, uma coisa lá no subconsciente venha a ser tomada aqui no consciente. Esse é o papel do subconsciente, fazer essa conexão. Como uma conexão, como um fio, né? Conecta um provedor de serviço, no caso, a algum servidor de internet ao seu computador. E está fazendo uma conexão, né? Para chegar ao seu computador, baseado no que está lá no servidor. E o cabo ali faz essa conexão. Então o subconsciente faz nada mais é que isso. Conecta o seu inconsciente ao seu consciente, validando essas crenças, pegando aqueles arquivos e dando essas respostas, formando as crenças e assim fazendo que suas atitudes sejam tomadas de acordo com esses seus princípios. Para melhor entendermos isso, vamos primeiro compreender o que é crença e padrão de pensamento. Crença, reflita bem aqui nessa definição, preste muito bem atenção. Crença é tudo aquilo que foi validado como verdadeiro em sua vida, ou seja, tudo aquilo que você acreditou como verdade, dando poder a essa informação. Tudo que você considera como possível, realizável e correto em sua experiência é o tipo de crença que você tem, que é manifestado em sua realidade física. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você acredita que amar é sofrer, também é um exemplo muito importante. Todos os seus relacionamentos amorosos serão pautados no sofrimento. Se você acredita que a vida é uma luta, o seu dia a dia será repleto de lutas, batalhas e, consequentemente, dificuldades. Mas para quem isso é real? E o que é real agora, né? Isso aqui confunde um pouco, na verdade. A gente fica, caramba, é muita informação. Sim, é muita informação. Mas são informações científicas. Afinal de contas, desde quando amar é sinônimo da palavra sofrer, não é verdade? Por que tem gente que associa amar a sofrimento? Ou luta é sinônimo da palavra vida, por acaso? Não. De fato não é, porque alguns associam, né? E você agora imaginado usar palavras, né? Situações que você associa uma a outra e, na verdade, outras pessoas não associam. E aquilo que agora você vai começar a entender por que pessoas pensam das mesmas coisas de formas diferentes. Vamos entender aqui. Apenas na sua relação de crenças que são impressas na sua mente subconsciente, e como o subconsciente é o criador da realidade exterior, você só pode vivenciar realidades adequadas às suas crenças. Então, o subconsciente vai fazer essa conexão. É que ele vai criar a realidade exterior baseado na sua realidade interior, no seu inconsciente. Espero que você tenha compreendido bem essa relação de consciente, inconsciente e subconsciente. O papel de cada um. E vamos resumir. O que é o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que aconteceu na sua vida, tudo aquilo que foi fato, seja um acidente, seja algo bom, seja algo negativo, mas que você tomou aquilo como negativo ou positivo. E isso é o que vai ser determinante para o subconsciente. Ou como você tomou no seu inconsciente aquelas situações, seja quais forem. Você recebeu, você experimentou, você vivenciou aquele fato, né? Ouviu aquelas palavras
entrou na sua mente, ficou no seu inconsciente e ficou da sua maneira, da sua forma, não da forma como aquela situação aconteceu, né? Não da forma como outras pessoas viram aquela situação, mas da forma como você viu aquela situação. Você viu aquela situação da sua forma exclusiva e da sua forma exclusiva ficou no seu inconsciente, e o seu subconsciente, ao fazer a ligação com o seu consciente, com as suas decisões, ele vai buscar a forma como isso ficou no seu consciente e criar uma crença para que sua decisão seja tomada de acordo com seus princípios inconscientes. E quando você toma uma atitude sem estar de acordo com seus princípios, com o seu inconsciente, você não ficará satisfeito, pois o seu cérebro irá sempre ser preciso validar uma atitude com o seu inconsciente. Se você toma atitudes que não estão de acordo com o seu inconsciente, você certamente não ficará satisfeito. Você se sentirá obrigado, sentirá que está fazendo por mera obrigação. Então vamos entender aí a importância, né, para praticarmos algo, para fazermos até mesmo bem, temos isso em nosso inconsciente e não apenas repetir como leis, não apenas nos impor a nós mesmos um fato, não, mas precisamos entender como nós podemos colocar essas coisas lá no nosso inconsciente para que as nossas crenças sejam mudadas e essas atitudes que nós precisamos fazer sejam feitas muito naturalmente, muito simples, sem precisarmos estar forçando algo, pois como forçamos algo, isso também é recebido no nosso consciente de forma negativa. E aí entramos cada vez mais num ciclo de negatividade em nossa mente. E isso nunca irá favorecer nenhum tipo de prosperidade e de alcance de objetivos. Se a cada vez, a cada momento você está colocando mais e fazendo mais coisas negativas virem à sua mente, forçando você a fazer atividades que você não deseja fazer, seu consciência receberá aquilo como algo negativo e resultará em algo mais negativo ainda. Então, busque fazer aquilo de uma forma prazerosa, tudo aquilo que você for fazer, porque o seu cérebro irá entender daquela forma que você está sentindo naquele momento. E isso irá facilitar ou dificultar as próximas atitudes suas. E se alguma atitude que você está fazendo agora irá depender para outras, se você faz de forma forçada, as outras que irão ser necessárias também, a partir dessa, serão muito mais forçadas, muito mais negativas e muito menos na média. Serão muito mais difíceis de serem feitas. Simplesmente porque você está querendo fazer algo que o seu inconsciente não está permitindo, por você não estar sentindo vontade de fazer aquilo. Então, busque sempre o prazer em você fazer essas coisas. Você com certeza ouviu aquelas coisas, quando você faz algo porque quer, você realmente, né, tem muito mais facilidade. Você faz algo que deseja, né, você não reclama, não é verdade? É justamente isso, porque o nosso cérebro, o nosso inconsciente, o nosso consciente está ali validando. E se está validando, não entraremos em conflito. Mas quando nós fazemos algo que nós não queremos fazer, que está contra nossos princípios, aí entra os princípios, sim, os princípios de ética estão ali no inconsciente. E quando nós... Por que muitas pessoas, de fato, quando vão fazer algo errado, ou acabam fazendo algo errado, vem na nossa mente aquele alerta: ih, caramba, não vou fazer isso porque isso é errado. Porque nada mais é isso, uma validação de nosso cérebro. O nosso inconsciente sabe que aquilo não está correto, sabe que aquilo não é da nossa vontade e está ali alertando: isso é errado, isso você não deve fazer. Por quê? Porque teu inconsciente já tem esses princípios, já tem essa crença. E essa crença é positiva naquele momento, mas também pode ser negativa. Por isso pessoas fazem coisas erradas porque as suas crenças muitas das vezes são negativas. Seu modo de pensar são negativos. Não significa que ele não saiba que aquilo seja verdade, não significa que ele não saiba que aquilo seja errado, mas muitas das vezes a crença que está nele é que aquilo não tem problema para ele, e as crenças são completamente deturpadas, completamente misturadas, e mesmo sabendo que aquilo é legal, que aquilo, mesmo se ele for religioso, que aquilo é pecado, ele vem ali com argumentos, vem ali com justificativas, porque o seu inconsciente não está de fato aceitando aquilo, o seu inconsciente de fato não está validando o que ele está dizendo. Ele pode até achar que é verdade, mas o seu inconsciente não está colocando em prática aquilo que está querendo, pois ele não está validando para isso. Ele não está jogando para sua mente prazer por fazer aquilo. Ele está buscando fazer algo forçado, e algo forçado nunca será validado pela nossa mente. Quando fazemos qualquer tipo de trabalho que é forçado, nossa mente nunca será validada, e como consequência,
os resultados serão muito mesmo inferiores. E cada vez mais estaremos presos a termos menos resultados. Então, isso aí é muito importante. Esse conceito é o princípio básico para compreender técnicas de neurociência, de neuroprogramação linguística. E aí sim, começar a colocar esse conceito de autorresponsabilidade e todos os conceitos de metas, objetivos dentro do nosso inconsciente. Crenças também financeiras devemos colocar lá no nosso inconsciente. Devemos sentir prazer por buscar essas respostas. Devemos sentir vontade por ter, de fato, uma família abundante. Temos, de fato, pensamentos bons. Devemos colocar isso no nosso inconsciente. Buscar sentir prazer pelas coisas que nós queremos ser. Se eu quero ser bem-sucedido numa área, eu preciso buscar o que é preciso para ser bem-sucedido naquela área e sentir prazer por aquilo. E assim, isso entrará em nosso inconsciente e nossas decisões serão tomadas a partir desses princípios. Isso facilitará muito o processo. Mas se eu coloco algo em prática porque alguém está me dizendo que isso é para ser colocado, mas eu não entendi o motivo de fazer aquilo, posso até entender que aquilo irá me levar a algo positivo, mas eu não me sinto satisfeito por botar aquilo em prática, não me sinto legal, não me sinto assim, como posso dizer, não me sinto satisfeito por estar fazendo aquilo. Mesmo que eu queira chegar àquele objetivo, mas não me sinto bem ao fazer aquilo, eu de fato não estou colocando aquilo no meu inconsciente. Se eu não colocar no meu inconsciente, esses resultados serão demorados a vir, muito dificultados a vir. Por que quando estamos na escola, quando estamos em faculdade, temos mais facilidade em uma matéria? Por quê? Porque nós fazemos com mais prazer aquela matéria. Se nós fazemos com mais prazer aquela disciplina, o nosso inconsciente irá receber muito melhor e os resultados, nossas próximas atitudes serão validadas com base naqueles princípios. E mais princípios serão conscientemente adicionados ao inconsciente e proporcionará resultados ainda maior, e o conhecimento será muito mais entendido, porque os princípios que nós temos são princípios que vão favorecer esses conceitos, que estão de acordo. Então, o conhecimento vai cada vez mais entrar. Mas se eu estou querendo aprender algo que eu não gosto, algo que eu não concordo, algo que está indo contra meus princípios, e eu estou forçando uma coisa que nosso inconsciente vai estar completamente reprovando, né? É uma situação que pode ser aprovada para outras pessoas, mas para nós mesmos está sendo reprovada. Quando nós estudamos algo que nosso consciente reprova, será muito mais difícil conseguirmos resultado com aquilo. Isso em qualquer área, não só no estudo, em qualquer área. Nossa vida, quando nós colocamos algo como ruim na nossa mente, nós estaremos sempre reprovando aquilo em nós mesmos. Então, vamos começar a perceber a importância de trabalharmos o inconsciente. Pois no inconsciente está a chave de muitas aberturas na nossa mente. Se nós conseguimos mexer com o nosso inconsciente para o bem, conseguimos colocar algo de bom no nosso inconsciente, viraremos uma máquina de coisas boas, geradores de coisas boas, pois iremos validar, iremos saber entender o que é certo e o que é errado com base em um princípio correto que está no nosso inconsciente. Então, nossos resultados como consequência serão muito mais positivos, pois a nossa mente estará validando o correto. Aí está a importância e o discernimento. O discernimento nada mais está no inconsciente. E se alguém discerne algo errado, entende, interpreta algo de forma errada, é porque, na verdade, no seu inconsciente aquilo é verdade. É porque o seu inconsciente está trabalhando com o seu subconsciente e levando para o seu consciente aquilo como se fosse verdade, mesmo que aquilo não seja, né? Então, a minha verdade precisa ser a verdade que eu desejo, precisa estar de acordo com os meus objetivos e com as minhas metas. Só assim poderia aplicar todos esses conceitos que venho tratando aqui nesses podcasts, só trabalhando o inconsciente. Então perceba que nesse programa estamos indo bem a fundo, bem na raiz, para que seja possível realmente aplicar esses conceitos. Estamos indo bem fundo, bem profundo, bem na ciência, bem na verdade. Isso convida até a você buscar mais sobre esse assunto, buscar mais entender como funciona a mente, para que consiga colocar nela o que você desejar, e não que outras pessoas coloquem na sua mente aquilo que você não deseja. Então busque colocar na sua mente, busque colocar no seu inconsciente aquilo que você deseja que venha para o seu consciente, de forma prazerosa. Não force nada, não force nada. Busque realmente o que você sente prazer em fazer, tá ok? Se você sente prazer em fazer algo que você sabe que é errado, primeiro se questione se você está achando que é errado e se é realmente errado, ou se não é errado. Questione logo isso. E depois, se você vê realmente errado, mas a minha mente está querendo fazer isso, a minha mente está julgando constantemente para fazer isso,
é porque aquilo que você está acreditando que é verdade, você sabe que é verdade e que é incorreto, você não está sentindo prazer por fazer o correto. Você não sente prazer em fazer o correto. Você sabe que é correto, mas você está sentindo prazer por fazer o incorreto. Então, preciso trabalhar técnicas de fazer que o correto seja de fato prazeroso para você. Busque sentir prazer em fazer aquilo que é correto para você. E para isso, busque se afastar daquilo que você sabe que é incorreto. Se você se afasta de algo que é incorreto, muito possivelmente você irá ter facilidade em não ter aquilo mais na sua mente. Porque a nossa mente vai recebendo tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fazemos e vai colocando no nosso subconsciente. Se nós vivemos muita coisa errada, vamos colocando muita coisa errada em nosso inconsciente. Se nós buscamos nos aproximar de coisas corretas, coisas que nós devemos ser, há a tendência é que o nosso inconsciente seja mais preenchido com coisas que nós desejamos conseguir fazer, com coisas corretas. Então perceba aqui novamente a importância do inconsciente. Espero que isso tenha ficado muito bem claro aqui para você. A importância desses 3 tipos, dessas 3 partes em nossa mente. E podemos usar isso ao nosso favor. Isso é verdade. Podemos usar isso ao nosso favor. Porque enquanto a subliminalidade pode ser usada para mudar nossas atitudes, a revelia da nossa vontade, ou seja, aquelas mensagens subliminares que propagandas e anúncios fazem, servem para fazer aqueles objetivos que eles desejam. Mas é uma forma, posso dizer que negativa, na verdade. Mas também podemos usá-la voluntariamente para melhorar nossas atitudes. É exatamente isso que eu estou repetindo aqui. A reprogramação mental, preciso te explicar o seguinte, foi desenvolvida com um sistema de alta tecnologia e para isso através de mensagens subliminares contendo textos baseados nos valores primordiais para o desbloqueio desses padrões negativos e limitantes. As mensagens são absorvidas rapidamente pela mente subconsciente enquanto você dorme. Isso é reprogramação mental. É você colocar na sua mente técnicas de alta tecnologia que serão capazes de virar chaves, como o coach diz, de desbloquear padrões negativos e limitantes na sua mente enquanto mesmo você dorme. Ou seja, poder abrir a sua mente para você colocar esses padrões corretos que você deseja lá no seu inconsciente. Você conseguir realmente fazer o bem como você deseja fazer, de fato, sem ter que fazer algo forçado. Você de fato fazer aquele estudo, aquilo que você deseja alcançar, aquela concentração, colocar isso no seu inconsciente para você ter mais facilidade em buscar aquilo. E o seu cérebro está validando e fazer esse processo por você. Olha que interessante. Você colocar algo em sua mente inconsciente nada mais é que você fazer o seu cérebro, a sua mente trabalhar a favor de você e não contra você. Porque muitas vezes você sabe de uma coisa, como eu falei, e que você quer fazer, que é correto, e na verdade sua mente está trabalhando contra, está querendo fazer o que é incorreto. Então reprogramar a mente é fazer que a mente queira o que é correto. É fazer com que a mente queira de acordo com o que você também está querendo alcançar. É você não entrar em conflito consigo mesmo. Perceba que muitas vezes entramos em conflito com nós mesmos, pois nossa mente diz uma coisa e outra, e na verdade nós queremos alcançar outras coisas que nossa mente não está validando essas coisas. Muitas vezes pessoas não conquistam prosperidade na vida porque tem crenças que limitam elas de ter dinheiro. Sim, tem crenças nessa área, tem crenças familiares. Tem gente que não tem uma família feliz porque tem crenças, porque acredita que uma família nunca é feliz, que uma família sempre tem seus problemas. Muita gente tem problema com irmãos, muita gente tem problemas com qualquer tipo de parente, qualquer tipo de grau parentesco, porque muitas vezes acredita que aquilo é normal, que discordar de familiares é perfeitamente natural. E acreditando nisso, estará sempre discordando. Quem acredita que brigar com sua família, brigar com o irmão é natural, estará sempre brigando. Quem acredita que ter pouco dinheiro, que ser infeliz financeiramente é natural e é normal, irá sempre continuar dependente financeiramente, irá sempre continuar numa situação terrível nessa parte. Isso em qualquer parte da vida. Quem acredita que não é capaz de aprender um novo conteúdo, de fato será incapaz de aprender esse novo conteúdo. Uma verdade, Sempre, você pode perceber isso na sua vida, que quando você conquistou algo, é porque você validou que aquilo você conquistaria, na verdade, você buscou alcançar aquilo. Por mais que seja difícil, não significa validar algo que você irá realizar, não significa que você estará vendo até um caminho já direto para conquistar aquilo, Você estará vendo facilidade. Não, muitas vezes você até sabe que será difícil, mas você está validando aquilo para o seu cérebro que você pode fazer, que você pode realizar. Então você irá possivelmente conseguir realizar tudo no seu tempo, claro.
Você não irá conseguir realizar algo de uma noite para o dia. Tem coisas que até sim, mas outras não. Mas se você programa sua mente o mais rápido possível, o melhor possível, você terá um resultado também, consequentemente, muito melhor e muito mais rápido. Por exemplo, uma pessoa que queira ter uma atitude mais confiança em relação à vida, pode criar uma mensagem desse tipo: sou muito capaz. Isso mesmo, sou muito capaz. Ao ter sua mente bombardeada diariamente ao longo de horas com essa mensagem, através de ideia mais a repetição, o subconsciente assimila gradualmente o significado da mensagem e passa a motivá-lo positivamente, pois isso irá penetrar com o intermédio do subconsciente ao inconsciente. E aí irão trabalhar no consciente aquilo se tornar verdade. Ou seja, a afirmação: sou muito capaz. Isso, qualquer tipo de informação, isso é fácil? Não, isso não é simplesmente muito fácil, mas é simples, é prática. É prática, necessariamente é prática. Então não tenha pressa e não pense: eu vou mudar isso de uma noite para o dia. Pode não mudar de uma noite para o dia. Mas se você acreditar que você é capaz de mudar de uma noite para o dia, você de fato muda. Se você não acreditar que não muda de uma noite para o dia, você não irá mudar de uma noite para o dia. Então, se você está acreditando, vou mudar de uma noite para o dia, eu te digo, você tem 99,9% de mudar isso de uma noite para o dia. Se você acredita. Se você acredita que não é possível uma noite para o dia, mas que é possível durante um mês, você de fato durante um mês terá 99,9% de chance de mudar isso na sua vida. E assim o tempo será você que irá determinar. Perceba isso. O tempo será determinante. Mas o tempo, não o tempo cronológico, mas o tempo que você mentalizar na sua mente vai afetar o tempo cronológico. Se você pensar na sua mente que o tempo cronológico vai demorar, o tempo cronológico de fato irá demorar. Então perceba isso, porque atualmente, se você colocar que precisa realizar aquilo até aquele dia, até aquele ponto, até aquele momento, a sua mente irá trabalhar consequentemente atitudes direto até que essa informação válida que você validou na sua mente seja concretizada. Ou seja, você validou que você consegue isso até tanto tempo, a sua mente vai, o seu inconsciente vai buscar isso no seu inconsciente, vai colocar isso para o consciente, vai fazer com que isso chegue no seu consciente de acordo com como chegou no seu inconsciente. Então atualmente irá trabalhar para você. Olha que interessante esse contexto, ok? Espero que aqui esse podcast tenha ficado bem claro para você, pois repetir diversas vezes o contexto das mentalidades. Espero que você tenha compreendido perfeitamente, pois é crucial para os nossos podcasts que irei abordar temas relacionados à programação neurolinguística, a aplicação de técnicas concretas e corretas para que você alcance melhor seus objetivos, alcance conceitos que você deseja implantar na sua vida que você está tendo dificuldade de implantar, ok? Nos podcasts explicamos leis da autorresponsabilidade. Espero que você já tenha conseguido implantar. Mas se você não conseguiu implantar essas 6 leis da autorresponsabilidade, é porque você ainda tem crenças, você tem algo na sua mente que você está querendo mudar, mas ainda está apenas forçando essas 6 leis serem aplicadas, mas você não concorda com alguma delas. Você não está concordando com essas leis de fato. Então é preciso que você vá lá no seu inconsciente, se você de fato deseja aplicar essas leis na sua vida, ou qualquer outra coisa que você sabe que você quer implantar na sua vida e não está conseguindo, e fazer que essas situações sejam colocadas lá no seu inconsciente, para que o seu cérebro não se auto-sabote. Já ouviu falar em autossabotagem, não é verdade? Você ao mesmo tempo quer, ao mesmo tempo não quer. Esse é o conflito que muita gente vive. Eu quero isso, mas também não quero isso. Eu quero ter isso, mas eu não quero ter as consequências disso. Então, preste muita atenção e busque colocar isso, de fato, que você deseja no seu inconsciente. Ok? Nos próximos podcasts, irei trazer contextos que irão ajudar isso a ser implantado. Conceitos como audição, sentidos humanos, irei abordar aqui de forma até um pouco mais científica, de viés da ciência, para entender como de fato isso é possível, como de fato isso não é uma simples motivação. Eu repito isso em muitos podcasts, pois a maioria desses podcasts, grande parte dos meus podcasts, não tem características voltadas apenas para motivação, mas características voltadas para uma prática efetiva desses conceitos que podem sim mudar a vida, conceitos comprovados que já foram relevantes para a mudança de muitas vidas. Não são apenas motivação. Motivação é simplesmente você ouvir uma música que te motiva, que te dá adrenalina, você fazer exercícios, isso é uma motivação, Isso é você botar hormônios, para a sua vida, para você conseguir fazer algo com mais energia. Isso é uma motivação, Mas esses conceitos que irei aplicar aqui nesse podcast, aqui no canal do YouTube, aqui na nossa rádio CBR, serão
conceitos muito relevantes, como eu já expliquei para você. Então são conceitos que não são conceitos motivacionais, mas que, claro, como consequência, você se sentirá motivado. Com certeza você irá se sentir motivado com esses conceitos na sua vida, mas não são propriamente motivação. Simplesmente você irá se sentir motivado porque esses conceitos, sendo aplicados em sua vida, irá aumentar o seu nível de satisfação, irá aumentar o seu nível de abundância interna, e aí você se sentirá mais motivado, de forma original, não ouvindo uma música, alguma coisa do tipo. A música sim é complementar, é importante, até você pode estar ouvindo esse podcast e tá aqui um fundo musical rolando, claro, mas isso ajuda na tua concentração, mas isso não é o determinante. Você pode ouvir horas e horas de música, você poderá até elevar o seu nível de motivação, mas não o seu nível de abundância interna. O seu nível de abundância interna é realizado através de abundância em diversas áreas da nossa vida. O coach bem explica isso. Para nós termos abundante em nossa vida, abundante que eu digo aqui, não é ser simplesmente vencedores em tudo, né? Realizar tudo aquilo que quisermos. Não é isso, mas é estarmos em paz, em abundância com todas as nossas áreas, nossa vida, área espiritual, área conjugal, área financeira, é estarmos com equilíbrio nessas áreas e buscando cada vez mais abundância, cada vez mais melhorar essas áreas. Nunca podemos dizer, estou bem nessa área, não preciso ver o que eu posso fazer para melhorar essa área. Se tem uma área que está defeituosa, não posso dizer, essa área está ruim e não vai melhorar. Preciso ver como melhorar essa área para elevar-se para um nível de abundância também. E está vendo o equilíbrio, pois muitas vezes a nossa roda está desequilibrada. Nossa roda está assim, uma área da nossa vida altíssima, uma área de nossa vida reduzida, né? Uma área estamos muito felizes, uma área estamos muito tristes. Por exemplo, tem pessoas que são muito felizes em relacionamentos amorosos, relacionamentos com amigos, relacionamentos com filhos, mas sua vida financeira está péssima. E tem outras que sua vida financeira está ótima, excelente, mas sua vida relacional com amigos está horrível, com família está péssima. E assim vai. Outras pessoas estão bem com a família, estão bem até com o financeiro, mas não estão bem espiritualmente, não buscam o seu nível de espírito aumentar, seja de acordo com sua religião, mas não estão próximos de seu Deus, né? Não estão próximos de seu nível de satisfação espiritual, estão afastados, né, da sua satisfação, de fato, a nível espiritual. Então ela não será feliz. O mesmo se dá ao nível de conhecimento. Muitas pessoas estão felizes nessas áreas, mas não são felizes na sua área de conhecimento, querem buscar algo melhor, mas não conseguem se concentrar em buscar mais conhecimento, então não estão felizes naquele ponto, não conseguem obter capacitação intelectual. Então o seu lado intelectual não está bom, mesmo que outros áreas estejam bom. Então, vida de fato, a importância de nós trabalharmos o inconsciente para colocar todas essas áreas de nossa vida em níveis maiores de abundância. E se nenhuma dessas áreas da sua vida está em abundância, significa que você precisa começar hoje mesmo a buscar essa abundância. Isso é possível? Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Só depende de você e das suas definições de metas e objetivos. Sim, só depende disso. Você precisa buscar o conhecimento, precisa determinar que você irá fazer isso no tempo certo, no momento certo, e em que exato tempo isso será realizado na sua vida. Determine metas, é muito importante para o seu cérebro, como eu falei aqui, do inconsciente, você determinar, em tanto tempo eu terei isso, em tanto tempo eu serei isso na minha área tal, na minha situação financeira, na minha situação conjugal, na minha situação de amigos, na minha situação espiritual, até tanto tempo eu buscarei me equilibrar nessa área. Então, preciso colocar metas definidas no nosso inconsciente, que o nosso consciente vai trabalhar para realizar aquilo que o nosso consciente programou, ok? Fico muito contente de poder estar contribuindo aqui nesse canal no YouTube e aqui na nossa web rádio CBR com esses conceitos muito importantes e acredito que poderão de fato mudar a sua vida, tá bom? Um grande abraço aqui do seu locutor Leonardo Lopes para a nossa web rádio CBR e nosso canal no YouTube. Te vejo no próximo podcast, ok? Estamos finalizando mais esse programa. Um abração e até semana que vem com mais conceitos profundos e, de fato, transformadores para a sua vida. Essa é a minha missão, transformar a sua vida, transformar vidas ao longo do Brasil, ao longo dos anos. Fazer com que você também busque transformar novas vidas. Começando pela sua, que eu começo pela minha, e assim faremos um Brasil muito melhor. Um abração e até mais!